Bom dia, Pro. Bom dia. Como está a senhora? Tudo bem? Espero. Tudo ótimo. A senhora quer se apresentar rapidinho, brevemente? Pode ser. Gente? Sou Michele Venturini. Essa semana que passou, completei 14 anos de IFBA. Sou professora de Educação Física já há 27 anos. Sou mãe de Aninha. Esse é um título importante. Sou casada. E adoro trabalhar aqui, é isso. Acho que uma apresentação breve. Certo. Obrigado, Pro. A professora Michele foi professora da gente no primeiro ano de Educação Física e a gente está aqui para entrevistar ela sobre um assunto bastante delicado, que é câncer, que ela infelizmente acabou sofrendo, né, de câncer. Pro, que a senhora não introduz a gente um pouquinho, fala sobre como foi esse processo, o tipo de câncer que a senhora teve. Certo. Olha só, primeiro contexto, né? Vocês se remetam àquele período da pandemia, início de pandemia, uma conversa na sociedade de que ia haver desabastecimento nos mercados, vocês lembram disso? Então, nesse momento, fazia um mês que estava tendo a pandemia, eu tinha o hábito, sempre tive o hábito de me cuidar, de ficar atenta às orientações, estava tomando banho. E aí, fazendo o autoexame da mama, eu percebi uma massa dura. Não era um nódulo, não era nada disso. Percebi uma massa dura, estranhei. Chamei minha esposa, pedi que ela observasse, ela ficou assustada. E aí, foi um negócio estranho. Eu falei assim, nossa, pior que a gente está na pandemia. Não tem ninguém saindo de casa. Eu falei, o quê? Eu vou ficar com isso aqui dentro de casa? Nada. Eu vou procurar médico, sim. Isso era uma sexta-feira. Na segunda-feira eu fui ao médico, imediatamente as clínicas vazias, os laboratórios vazios, então foi tudo muito rápido. E ele já me colocou para fazer exame de mamografia, exame de ultrassonografia, ressonância, as 3 da mama. E depois os exames de sangue. E um exame, no dia seguinte ele pediu que eu voltasse para fazer um exame mais invasivo, que chama punção. O que é isso? Eles precisam pegar uma parte do material da massa, né, para poder mandar para fazer a análise genética para identificar se de fato é um câncer, um tumor. E aí, ele identificou já nesses exames de ultrassom que tinha 90% de chance de ser um câncer. No dia seguinte a gente foi lá, ele fura a mama com uma espécie de agulha de crochê que tem uma pontinha assim, parece esquisito falar, mas é importante que as pessoas saibam. Dói, mas tem que ir com dor mesmo, porque tem que fazer. Então eles precisam tirar um pedacinho, foi lá, tirou, mandou para o laboratório com 3 dias, algo que não é comum acontecer na rotina pela quantidade de exames que eles têm. Já tinha o resultado da análise do exame, chama-se imunohistoquímica, que analisou e deu o resultado de um câncer, um carcinoma mamário do tipo invasor, que ele pode invadir os ductos mamários, e aí ele passa a circular, né? Então, a partir daí ele me encaminhou para um oncologista e aí esse processo, não sei se você quer que eu fale ele já geral, ou se você quer fragmentar em perguntas. Bom, acho que você me perguntou como é que eu fiquei diante disso, né? Cara, o dia do diagnóstico é muito punk, assim. Eu não sou de ficar me iludindo mais. Eu já romantizei muitas coisas, mas passei dessa fase, graças a Deus. E quando eu mesma percebi, eu falei, é como se eu já soubesse. Cada um tem as suas crenças, né, o seu jeito, mas eu falei, cara, vamos fazer tudo o que precisa fazer, quero fazer tudo, quero saber tudo. E aí, mas é um baque, assim, cara, a gente não tinha entendido ainda o que era pandemia, tinham 30 dias de pandemia, e eu ainda já estava em outra vibe já, assim, agora eu preciso ver se eu tenho um câncer aos 42 anos, como assim? Coisa estranha. Então é uma porrada. Você imagina tomar um soco no estômago e você ficar sem ar? E cada pessoa pode reagir de um jeito, né? Eu tenho um hábito de reagir enfrentando tudo.
tudo que vocês imaginarem. Eu tomei o soco no estômago, eu fiquei sem ar, mas imediatamente eu disse, cara, eu quero ir pra cima. O que tem que fazer para acabar com isso? Então, vão para os médicos, vão agora para o oncologista, vão avaliar tudo que tem que fazer. E aí, a vida já estava restrita, então era tudo dentro de casa. Já de cara foi, preciso contar para minha filha. Como é que você conta? A Aninha tinha 9 anos. 9 anos. Como é que você conta? Tem que contar para os meus pais. Tá todo mundo em pandemia, todo mundo tá meio em pânico. Então eu pensava em todo mundo, não dava para encontrar com ninguém. Então eu resolvi dividir os grupos familiares. Falei, cara, eu quero falar disso, eu preciso falar disso. Se eu guardar aqui vai ser muito ruim. Então eu dividi em grupos. Família, pai e mãe. Aninha presencial. Vamos conversar, vou explicar. Filha, mamãe descobriu que tem um tumor e que precisa tratar. Mãe, você tá com câncer? Mãe, caramba. Como tudo com ela sempre foi conversado, eu imaginava que ela fosse... Mãe, que câncer que é? Eu falei, câncer de mama. Ela, mãe, tá ótimo. Eu disse, como assim? Ela disse, porque câncer de mama, mãe, se tratado rápido, eu vi na televisão, tem cura. Eu falei, cara, era só o que eu precisava. Bora pra cima desse negócio. Aí fiz uma ligação pro meu pai, pra minha mãe, pros meus irmãos, outra, para meus amigos, dividi em grupos, que não dava para falar com todo mundo, então o grupo de Salvador, o grupo do interior, o grupo do Espírito Santo, e fazia ligação, chamada de vídeo e avisava, olha, estou com câncer, vou precisar de oração, vou precisar de boa energia, vou precisar de boas vibrações, ainda não sei muita coisa, e minha esposa do meu lado, só tínhamos eu e ela dentro de casa. Então é um momento que você se encontra com aquilo que você acredita. Porque você tem a opção de desistir, logo ali. E eu olhava assim e falava, cara, desistir vai ser muito ruim. O que eu vou perder? Eu botava na balança assim. O que eu vou perder se eu desistir? Bom, eu vou perder ver o crescimento da minha filha, eu vou perder o IFBA, eu vou perder os meus alunos que eu adoro, da aula de educação física, eu vou perder passeio, viagens, esposa. E se eu encarar? Se eu encarar, eu não sei certo o que vai ser, mas eu sei que eu vou ser a Michele que eu sou. A Michele que não é de esmurecer. Bora pra cima. Aí começou o processo de ir pra cima. Eu imagino que ouvir a filha da senhora falar uma coisa dessa deve ser uma motivação e tanto. Sem dúvida. Na inocência dela, né, do mundo de 9 anos. Mãe, então tá ótimo. Eu vi na televisão que câncer de mama tem 90% de cura. E se tratado logo, você vai tratar, né, mãe? Se eu tivesse qualquer dúvida ali, eu já teria acabado com a dúvida, porque ela estava me dizendo o que era para fazer. Né? Não sei nem se ela sabe disso. Assim, essa questão da família, a senhora sabe se na sua família tem algum histórico de câncer? Sim, olha só. Quando a gente entra nesse mundo, quando a gente descobre um diagnóstico, abre-se um mundo que você não procura saber dele antes da doença. E isso pode ser muito perigoso, porque a gente sabe muita coisa pelas mídias, mas aprofundar um pouquinho não rola. Então, quando eu comecei a fazer os exames de diagnóstico, a preparação para a cirurgia, a preparação para a quimioterapia, depois para a radioterapia, eu mergulhei num mundo que é assim, o que se faz nesse processo? E um desses processos é o envio, a oncologista manda a gente imediatamente fazer uma consulta com a geneticista da clínica. E aí eu encontrei uma geneticista super experiente de Salvador, e aí ela disse, me explicou o cenário, olha, preciso fazer um mapa da sua família. Então, preciso entender, quantas pessoas, Michele, assim, na sua primeira e segunda geração tiveram câncer de mama? Não tinha nenhuma. Nenhuma, nem por parte de pai, nem por parte de mãe. Tinha histórico de nódulos, mas não tinha malignidade. Por outro lado, eu tinha histórico de câncer de intestino, dos meus avós, os 2 paternos, e muitos casos de câncer de próstata.
nos primos de segundo grau da minha família. Não era ninguém tão próximo, mas a geneticista falou assim, olha, é um caso que a gente não pode deixar de estudar, porque não tem o câncer de mama, mas tem um traço aí de muitas pessoas. Fomos fazer o estudo genético. Aí eu não sei detalhes, acho que vocês estão bem mais por dentro dessas paradas, mas eu vou falar na linguagem que a geneticista usou para explicar para mim. Ela disse assim, olha, analisamos 148 genes do seu organismo e a gente identificou que 146 já foram estudados e já foram comprovados. Eles não têm nenhuma relação com o câncer. E os outros 2, eles estão na fase de estudos para definir se eles estão ligados ao câncer ou não. Então você tem que voltar aqui a cada 6 meses para a gente atualizar o sistema e ver se o seu gene, aquele... Então a cada 6 meses eu fui voltando lá e com menos de um ano a gente já tinha a resposta. Nenhum dos 2 também tinha ligação com o câncer. E aí eu, com certo desconhecimento de causa, fui vibrar. Já tinha feito quimioterapia nesse período. Ela falou assim, você está vibrando? Aí eu disse, não era para vibrar, doutora? Ela falou assim, olha, deixa eu te explicar. Eu tenho 50 anos de genética, ela falou. E eu vou te dar os dados do que a gente tem aqui. Quando a gente encontra 0 genes ligados ao câncer na origem genética do paciente, significa, nós podemos afirmar que o câncer foi construído por hábitos de vida. E aqui no laboratório ela me fez assim com os dedos. Hoje você não pode fazer nenhum movimento com os dedos, é perigoso, né? Mas enfim, ela fez assim. Aqui no laboratório a gente identifica o grupo dividido em 3 hábitos. Então ela virou para mim e disse, você construiu com muita disciplina o seu câncer. E eu já estava na cadeira, né? O que ela vai falar? Aí ela me disse, comida industrializada, falta de atividade física e comportamento sedentário e má gestão das emoções. Hoje a gente tem a certeza completa de que numa proporção mediana de 33% cada um esses 3 hábitos constituem uma grande chance da produção de um câncer, de multiplicação de células de câncer. E aí eu falei, cara, meu mundo caiu. Porque eu olhava para os 3, sendo eu professora de educação física, mas eu vinha de um processo de pós-graduação, mestrado, doutorado, tudo engatilhado, adoção de filho, casamento, sempre alguma coisa me atrapalhava a fazer, por exemplo, meu exercício físico. Eu que fui atleta lá atrás, tinha parado 20 anos de fazer exercício físico. Então eu falei, doutora, nesse eu me encaixo. E alimentação, Michele? Alimentação, depois que eu vim para Salvador e que eu passei a ascender socialmente melhor, em vez de eu comer melhor, no sentido de qualidade, eu comi coisas que eu não tinha acesso quando eu não tinha dinheiro. Então eu passei a comer a comida mais prática, a comida mais rápida, embora eu continuasse gostando de frutas e legumes e raízes, mas era o prático que estava na mão. Então comida congelada, alguns embutidos, nunca foi exagerado na minha vida, mas eles existiam. Mas sobretudo a má gestão das emoções. E aí foi onde ela me trouxe alguns dados de estudos recentes de como as emoções, a mágoa, a raiva, a culpa, olhando para o organismo, como é que ele funciona quando a gente está com esses sentimentos, também impactavam na produção de um câncer. Então, eu não tive o componente genético. Eu tive um outro olhar para a minha vida que era assim, caraca, é isso. Eu imagino que numa época de pandemia, o mundo inteiro em lockdown, eu acho que isso deve ter servido apenas como um catalisador desses 3 fatores. Né? Perfeito, só aumentou. Só multiplicou porque aí você está triste, você está isolado, você precisa olhar seu corpo degradando, que a gente vai entrar na quimioterapia. Você tinha me perguntado que tipo de quimioterapia eu fiz. Isso. Eu não vou saber explicar com técnica, né?
Eu vou lembrar o nome de uma medicação porque eu brinquei muito com ela na época, então eu vou lembrar, né? É docetaxel, é o nome do principal veneno, remédio, que é a quimioterapia que eu usei. E aí a explicação da médica, eu sou muito de curiosidade, e aí o entendimento, eu queria saber, a primeira pergunta, vai cair meu cabelo? Como se fosse a pior coisa que pudesse me acontecer. Mas quando você está nessa situação, qualquer coisa é muito importante. Aí ela foi me dizendo, olha, a gente tem que te proteger, o seu organismo precisa de se proteger para você conseguir passar bem pelo processo. E a gente faz isso através dos corticoides. Os corticoides são, como, eu vou usar uma linguagem grosseira, tá? É como se fosse um poderoso antialérgico que vai fazer o seu corpo resistir àquele veneno. Então eles te dão uma bomba de corticoide para que o seu corpo suporte a quimioterapia. O que é a quimioterapia, grosso modo, a quimioterapia que eu tomei? Ela é um produto de destruição de células de reprodução rápida. Vocês sabem que as células de câncer se multiplicam de forma acelerada. Então, a quimioterapia, ela já é menos burra do que no passado, que ela era danosa demais, a ciência avançou nesse sentido, mas ela ainda é uma quimioterapia que entra no seu organismo com faróizinhos assim, procurando célula de reprodução rápida. Pronto, encontrei, pá, matei. Todas as células de reprodução rápidas, o que a gente identifica de cara? Bulbo capilar, cabelo, que multiplica rápido. Então, tudo que você pensar de cabelo, ela precisa entrar e matar, porque ela não sabe identificar qual é a do cabelo e qual é a do câncer. Então, ela vai lá e mata. Daí a gente simplifica o processo da perda de cabelo. É porque ela precisa matar mesmo. As mucosas, todas, são células de multiplicação rápida. Boca, nariz, vagina, ânus, intestino, tudo que tem mucosa, estômago, tudo que é protegido por mucosa, perde essa proteção das células de reprodução rápida dali. E principalmente as células de defesa do organismo, que também são de multiplicação rápida, e a quimioterapia tem que entrar e tem que matar. Aí vocês fazem um recorte. Nós estamos em pandemia, num período onde a imunidade é fundamental para não pegar Covid, e você vai passar por um tratamento onde vai quase que matar 100% das suas células de reprodução rápida, e você vai ficar muito mais suscetível. Nesse meio tempo, é preciso dizer a vocês, eu já fazia o tratamento paralelo com uma fisioterapeuta que trabalha com a medicina integrativa. Ela sempre cuidou de mim, da minha filha, fazia microfisioterapia, que não vou entrar nesse detalhe agora. Mas quando eu tive o diagnóstico, eu liguei para ela. Eu falei, Mi, diagnóstico de câncer de mama, tem algo que você possa fazer por mim? Ela, venha para o consultório. Fui para lá, ela foi primeiro me educar didaticamente. Michele, a medicina integrativa, ela não substitui a medicina convencional. Primeiro que você tem que entender, eu não vou te oferecer um milagre, eu não vou te oferecer nada disso. O que a medicina pode fazer por você, a medicina integrativa pode fazer por você, é fortalecer o seu organismo para cada etapa que você vai passar, para que seu organismo passe melhor por isso. E eu prontamente mergulhei nesse mundo, e aí ela trabalhou em fases comigo. Vamos para a cirurgia, primeira parte. Então, a primeira etapa que ela passou comigo, 15 dias desinflamando o meu organismo, através da retirada de alguns alimentos e de ingestão de alguns óleos, alguns fitoterápicos que trabalham com anti-inflamatórios. A arnica, a copaíba, o própolis. O própolis não foi nesse momento, desculpa. Foram os anti-inflamatórios mesmo, a cúrcuma. Então, eu fui para a cirurgia com o corpo bem limpo, bem desinflamado. Então eu passei para a cirurgia, fiz cirurgia nas duas mamas, porque retirou uma grande parte de uma mama, e o médico então propôs fazer logo uma equalização, né, para que eu não ficasse com uma mama muito maior do que a outra. E aí passei pela cirurgia muito bem, a cicatrização foi incrível,
e eu pude começar a quimioterapia com menos de um mês depois da cirurgia. Quando a gente já ia para a quimioterapia, ela me disse: Michele, agora a gente mantém o processo de desinflamação do seu corpo, mas a gente agora precisa fortalecer o seu organismo, porque a quimioterapia vai entrar, vai matar as células de defesa e você vai precisar estar com o seu organismo forte. Aí a gente entrou num outro processo que foi aumentar a imunidade. Então a gente trabalhou tanto com a neuromodulação, que são toques, que é um processo que ela trabalha modulando o sistema simpático e parasimpático, que eu acho que vocês já estudaram também, e que fortalecia muito o meu organismo. E nesse ponto específico eu posso falar uma coisa para vocês que é muito interessante. Vocês já ouviram alguém que passou por um ciclo longo de quimioterapia e que nunca vomitou? Não. Pois é, eu digo a vocês que eu nunca nem senti náusea. Fiquei sem cabelo. Eu fiquei com feridas. Mas eu nunca cheguei a sentir náuseas. E isso é muito importante no tratamento, porque mantém você se alimentando bem. Mantém o seu fígado metabolizando aquilo tudo que precisa para poder colocar para fora. E isso eu devo à medicina integrativa que Michela fazia comigo, preparando, mantendo o meu organismo, o meu fígado trabalhando bem para que ele pudesse metabolizar todo aquele veneno e eliminar o que fosse possível. Então isso fez muita diferença, porque o meu processo de quimioterapia foi dolorido, feio, a gente não fica bonito. O corticoide incha a gente, deixa a gente muito, eu digo, cara de ovo, né? A gente fica com a cara redonda, aí sem cabelo, sem sobrancelha, sem cílio, sem nada. Então é um processo que você vai se enfeiando. Aí eu comprei cabelo, eu comprei lenço, eu comprei chapéu, me preparando. Mas já na primeira semana, a história de encarar de frente, eu colocava aquilo e não era eu. Eu botava os lenços, não era eu. E aí eu falei, cara, isso daqui eu vou doar para quem vai precisar, porque tem gente que vai precisar passar por isso. Eu vou ficar careca agora e eu vou tentar gostar de mim careca. Então eu me maquiava, tirava fotos, fazia lives, fiz muitas lives nesse período, na ideia de tentar também me fortalecer, mas também chamar a atenção das pessoas, porque se eu não tivesse feito meu autoexame, eu só ia voltar a fazer mamografia no ano seguinte, pós-pandemia. Então talvez eu não... E era nível 4 o câncer que eu tive, PIRADS 4, de uma categoria até 5. Então ele era de ação muito rápida, ele poderia ter crescido muito rápido, eu descobri muito no começo. Então, acho que é um cenário mais ou menos assim, espero que vocês estejam conseguindo compreender esse cenário. Bom, eu tenho uma pergunta que envolve também, mas como a quimioterapia enfraquece as células de rápida multiplicação, queria saber como foi a alimentação da senhora durante esse período, por conta, imagino que deve afetar bastante o esôfago também, muito. Essa questão de não poder comer alimentos super sólidos. Perfeito. Aí entra a história quando a gente fala que quando você tem um parceiro, uma parceira que está do seu lado e você tem orientação adequada. Essa medicina integrativa me preparou para que eu também tivesse uma alimentação, a clínica da alimentação nutricional, mas a medicina integrativa foi muito mais potente nesse sentido. Então ela me deixou claro o seguinte: você não pode comer comida que você não saiba o que tem dentro. Você precisa ser você. Então comprou verdura e legume, é você que vai lavar, é você que vai usar bicarbonato de sódio. Comprei uma máquina que produzia água ozonizada, que aí me ajudava a tirar todo tipo de bactéria dos alimentos principais. Na minha casa foi um cuidado excessivo com o alimento. Todo mundo lavou caixa de leite na pandemia. Lá em casa a gente lavava a caixa de leite 2 vezes. A gente não. Eu ficava quietinha, descansando, minha esposa que fazia tudo isso. E a lógica que ela usou foi sempre assim, minha esposa: fazer pratos bem bonitos, botar mesa, fazer a mesa, uma mesa que a gente nunca nem tem em casa, mas mesa posta, para que tivesse um atrativo visual também, para que eu me animasse a me alimentar. Então ela me orientou muito a usar muito picolé, antes da alimentação e depois,
porque isso meio que anestesiava a passagem do alimento e aí eu conseguia comer bem. Eu sou uma pessoa que naturalmente tenho apetite, né? Isso ajuda, mas o picolé foi uma grande ajuda, porque ele refrescava o trânsito intestinal, o trânsito digestivo, e depois eu vinha com a comida. Nada de sólido exagerado mesmo. A gente já não estava comendo carne por conta da inflamação. A gente aliviou com carne. Deixamos peixe, franguinho, tudo preparado e temperado só em casa. A lógica que a gente usava era comida de verdade. O que a natureza oferece, nós vamos comer. O que vem em pacote, lata, caixa, não. E a gente tirou isso da vida. E aí, outro aspecto que ajudou muito foi um tratamento a laser, pelo menos na membrana bucal, para fechar mais rápido as feridas que ficavam abertas por conta da ausência de célula de proteção. Então a dentista ia lá em casa e fazia aplicação de laser nessas mucosas, e isso facilitava com que eu pudesse mastigar sem sentir dor, e isso então conseguiu me garantir. Era uma variedade de comida, fazia um tipo de comida no almoço, um outro tipo de comida no jantar, aí vocês me perguntam, nossa, então ela era chefe de cozinha, sua esposa não sabia cozinhar. Mas quando você tem alguém que está do seu lado, que esse é um aspecto que a gente não pode deixar de falar, né? Por que eu não posso deixar de falar isso? Porque nas baias de quimioterapia, eu estava estranhando muito, assim, muitas mulheres sozinhas. E aí eu fui conversar com as enfermeiras que trabalham ali, as médicas, e elas me disseram que 80% das mulheres que chegam lá com câncer de mama são abandonadas pelos maridos. Então elas ficam sozinhas. O filho está estudando, o filho viajou, o filho também abandona, as mulheres sozinhas. E eu não estava sozinha. Eu tinha, além de ter uma comida diferente todo dia, além de comida diferente, comida saudável, comida macia, comida que me ajudasse nesse período ao trato intestinal, eu tinha o cuidado com uma mesa posta, com prazer para poder transmitir o almoço ao vivo para minha mãe, para poder ficar conversando com alguém, já que não podia ver ninguém. E isso foi um ano inteiro, viu, gente? Desse jeito, mais rigoroso. Mas depois a gente manteve, muita coisa a gente manteve, porque alguma coisa a gente tem que aprender com isso, embora a gente já saiba. Então foi um cuidado rigoroso com a alimentação, sim. Alguns alimentos deveriam ter saído por completo da minha vida, pelo que eu passei. O açúcar é um deles, mas ele não saiu por completo. Vocês podem me perguntar, por que não, Pro? Sabendo e passando pelo que você passou. Porque não está fácil para mim fazer isso. Se fosse fácil, eu já tinha feito. Atividade física? Sim, eu estou lutando, eu tomo remédio até hoje. Um bloqueador hormonal. Ah, vocês me perguntaram que tipo de câncer. Vou voltar falando disso. Eu tive um tipo de câncer que ele é sensível a estrogênio e progesterona. Portanto, tudo que entrasse no meu corpo, que lembrasse ou estimulasse a produção de estrogênio e progesterona, deveria ser proibido. É proibido amora, é proibido soja, e reposição hormonal impossível, esquece. Então, imediatamente após a radioterapia, eu iniciei a ingesta de um bloqueador hormonal, chamado tamoxifeno. Famoso, antigo, mas é o que mais funciona para o câncer de mama. Ele bloqueia a ação do estrogênio e da progesterona na mama. Ele me colocou na menopausa por um período, e eu agora estou saindo da menopausa porque naturalmente o meu corpo ainda não está menopausado, falta um ano de tratamento ainda. A dificuldade de perder peso por causa da falta de estrogênio e de progesterona, aí você envolve estradiol, você envolve todos os outros hormônios que atrapalham, mas fundamental, o açúcar não saiu, aí eu voltando a isso, mas ele não é mais o açúcar que era, na quantidade que era. A carne vermelha reduziu a um número de 2 dias por semana, com o cuidado que ela tem que ter, e o leite saiu completamente. O glúten não saiu completamente, mas ele saiu 50%. Falei para vocês de 4 alimentos altamente inflamatórios, e vocês que estão estudando essa parada sabem que se tem um ambiente que é bom para a reprodução de doença, é um ambiente ácido, um ambiente inflamado. Então é preciso manter o corpo o mais desinflamado possível, e é nessa linha que eu trabalho com a alimentação. A senhora teve alguma visão assim, que a senhora falou que a senhora não teve ânsia, alguma do tipo,
Mas mesmo antes de descobrir o câncer e depois, quando começou a quimioterapia, a senhora tinha algum sintoma físico, assim, além das feridas, como dor de cabeça, dor pelo corpo? Absolutamente nada. Nada. Extremamente silencioso. O único sinal foi uma massa dura que eu identifiquei tomando banho. Não, eu tinha feito mamografia há 5 meses antes de identificar. E ela não tinha pego. Tanto é a velocidade de reprodução rápida dessas células que só começaram, segundo a leitura dos médicos, só começaram a se reproduzir depois dessa mamografia, que eu fiz em outubro. Nas contas deles, ela começou a se reproduzir em final de novembro e eu descobri em meados de abril. Então, sintomas zero, zero. O que eu tinha que toda mulher tem? Vai menstruar, a mama fica inchada, retém líquido, fica quente, dói, nada diferente de todo mundo. Isso é natural. Dor, nunca senti. Ferida na mama, nunca tive. Líquido saindo do mamilo, nunca tive. Sempre fui aos médicos, sempre faço revisão. Então, zero sintoma. Com 5 meses, de novembro a abril, por algum motivo eu não identifiquei antes. Mas em abril, tomando banho, todo mundo falando de pandemia, mais cuidados, eu lembrei de fazer o meu autoexame. E aí achei uma massa já de 2,6 centímetros. 2,6 centímetros é uma coisa grande para você pensar em termos de uma mama e em termos de crescimento de célula, né? Então, sintomas zero, dor zero, náusea zero, enjoo zero, nada que eu pudesse lembrar. Eu falei, meu Deus, será que eu estou tendo isso por quê? Nada, nada. Isso é incrível, né? Mas é foda. Eu imagino que o câncer ele é sim um objeto que causa mudanças ruins, mas eu imagino que ele também causa algumas mudanças para algo melhor. A senhora diria que depois da senhora ter tido esse câncer, a senhora começou a, digamos, ver a vida de outra maneira? Eu vejo isso como, por exemplo, os projetos que a senhora faz, não só com os alunos do IFE, mas alunos de outros colégios também, tipo o Desafio dos 21 Dias, etc. Sim, as duas questões que você coloca são muito pertinentes. Ruim e tem que tirar algo bom. Né? Não é que tem algo bom, senão a gente corre um grande risco de romantizar a história. Né? Eu ouvia isso. Nossa, Michele, você superou o câncer, agora você é uma nova pessoa, você é uma pessoa ressignificada, você é uma pessoa agora zen. Mentira. Ao ouvir isso, eu me sentia pressionada. Peraí, como assim? Não, agora você vai perdoar todo mundo, você agora não vai xingar mais ninguém. Falei, opa, peraí que tem alguma distorção. Ninguém passa imune realmente por uma experiência dessa de dor. Né? Eu acredito que, e aí vai entrar sempre uma questão de espiritualidade, de crença. Né? A minha crença de vida é que o ser humano é um ser aprendente. Então, ou se aprende pelo amor, ou se aprende pela dor. Né? E eu digo a vocês que pela dor é mais fácil, eu acho. Por quê? Se a gente pensar, e aí é pensamento meu, tá, gente? Se a gente pensar em grandes figuras que decidiram, que passaram por essa terra e que decidiram fazer ensinamento ou aprendizagem pelo amor. Irmã Dulce, por exemplo. Ela foi pelo amor. Sim. Mas ela deve ter sofrido o que a gente não imagina. Chico Xavier, outro que escolheu o caminho do amor. Então, acho que Papai do Céu, dentro de algum tipo de misericórdia, ele nos oferece a dor para que possamos aceitar e nos melhorar, nos fazer evoluir. Eu desde o começo, quando eu encarei esse negócio, eu falei, cara, eu não me revoltei em nenhum momento, dizendo, por que eu, não. Eu entendi também, junto com minha esposa, que era para que eu estou tendo que passar por isso, não por quê, para quê. Algo a aprender, algo a refletir, de cara sobre alimentação e atividade física. Esse já era o grande aprendizado. Mas também ressignificar o meu trabalho.
né? Eu falei de educação física durante 25 anos da minha vida, muito bem, eu sei o meu trabalho, eu sei que sou uma professora responsável, cuidadosa, mas eu quase não abordei, nunca entrei na vida dos meus alunos do ponto de vista da atividade física e da alimentação. E é conteúdo da educação física. Então, sim, a partir do câncer, eu estudei quais seriam as estratégias. Eu tinha que dar aula para os alunos de forma remota, naquele momento, quando eu voltei a trabalhar, e eu tinha que pensar uma estratégia. Eu não sou o tipo de professora que ficaria na frente da câmera fazendo exercício para o aluno imitar. Então, foi quando eu criei o Desafio 21 Dias, potencializando a história da alimentação e do exercício físico como elementos fundamentais durante uma pandemia. E, lógico, por conta da minha experiência com o câncer. Então, eu quis e eu faço. E aí foi o que eu falei foi você que falou comigo no WhatsApp? Ou foi você? Foi eu. Falei com você, que é o seguinte, eu farei sempre que me chamarem. Foi o propósito que eu me fiz. Me chamarem para falar sobre a experiência do câncer. Não é falar a forma certa, falar o que eu vivi. Eu irei. Onde? Aonde me chamarem. Quando? Quando me chamarem. Quando precisarem. Como é que a gente está fazendo aqui agora. Isso é para quê? Porque eu acho que vai chegar em mais pessoas. Quem assistir pode ficar alerta. Ai meu, será que eu fiz meu exame de mama? Acreditem, durante o meu tratamento eu fiz uma enquete com as mulheres do meu convívio, amigas, familiares. Fiz uma amostra, peguei 100 mulheres e fiz a mesma pergunta para elas. Você já fez o autoexame da mama esse ano? E vocês acreditam que 95 mulheres me responderam não? E quase 100% dessas que responderam não disseram. Eu perguntava, por que não? Porque eu tenho medo de descobrir alguma coisa. Descobrir alguma coisa talvez tenha a ver com o abandono do marido, com o abandono da família, com a perda da autonomia, com o trabalho, com medo de morrer, tudo isso. Mas o fato é que elas não as que estavam no meu entorno nessa amostra, elas não faziam o exame o autoexame da mama. Aí se eu perguntar sobre mamografia, muito menos. A pessoa que não faz nem o autoexame, ela vai fazer mamografia regularmente. Então, algumas coisas eu fiz como propósito. O Desafio 21 Dias hoje ele é fruto dessa experiência. Enquanto eu estava cuidando da minha saúde, eu busquei criar algo que pudesse cuidar da saúde de verdade dos meus alunos, fora da escola. O segundo propósito, melhoria a minha alimentação. Sair daquele pânico que era todo mundo falando alimentação saudável. Aí a primeira coisa que vem na cabeça é assim, gente, mas eu não posso comer pão, eu não posso comer bolo, eu não posso tomar açúcar, eu não devo tomar leite. Não tem mais nada para eu comer, eu vou morrer. A primeira sensação que vem é essa. Até que a gente começa a mergulhar no mundo da alimentação e descobre outras tantas possibilidades muito menos danosas. E aí a gente passa a entender. Então, exercício físico. Ah, Michele, você ficou 20 anos sem fazer. Não tinha tempo. Teve o câncer, passou pelo que passou, 4 horas da manhã acorda para pedalar, assim, ó. Pergunta se hoje eu não tenho tempo para fazer atividade física. Tempo é prioridade. É isso, é sobre isso. Tempo é prioridade. Você coloca aquilo que você quiser. Mesmo sendo aluno do IFBA, viu? Algum horário tem que achar para manter a saúde mental, para cuidar disso, tem que fazer. Então eu fiz isso como propósito. A parte boa foi vivenciar os aprendizados, foi ressignificar o meu trabalho, foi ter sobrevivido. É um sentimento de tristeza que eu ainda não superei, é descobrir que alguém morreu de câncer. Especialmente câncer de mama. Sempre me vem uma certa angústia, que é assim, por que eu consegui? E ele não, e ela não. Mas eu vivo tentando me lembrar de que existem muitos fatores que determinam isso. Desde a vida pregressa até o tipo de tratamento que a pessoa pode ter acesso ou não. A gente está falando de uma mulher que teve direito a fazer pelo seu plano de saúde todo o seu tratamento. E que tinha como investir na medicina integrativa. Então, a gente não pode achar que isso é regra. Porque as pessoas que não têm um plano de saúde, o nosso sistema de saúde é excelente, é referência no mundo, mas ainda precisa avançar muito para poder oferecer práticas mais
mais contundentes e que fazem muita diferença na vida das pessoas. Pro, obrigado por aceitar falar com a gente. Quando a gente recebeu esse trabalho, a senhora foi a primeira pessoa que eu pensei em vir entrevistar. A gente não estava pensando numa entrevista, mas a gente já estava pensando em entrevista com algumas pessoas ali. Eu já estava pensando, mas eu pensei que pessoa melhor para falar sobre o assunto do que a professora Michele. A senhora já falou tanto sobre quando a gente tinha aula com a senhora e tudo, então só tenho a agradecer a senhora estar aqui hoje com a gente, por poder falar. E eu agradeço vocês também pela oportunidade de falar, porque essa oportunidade de falar é sempre uma oportunidade de me ouvir e também de multiplicar o acesso de outras pessoas a esse tipo de assunto. Talvez um assunto que é pouco falado. Tem gente que nem pronuncia a palavra câncer, né? Minha sogra não fala, minha sogra... É doença. Né? Porque tem uma mística toda em volta. Mas eu agradeço muito a vocês pelo prestígio, né, de poder ter essa oportunidade de falar e desejo que Vinícius considere o trabalho de vocês excepcional. Tomara. Obrigado, Pro. Por nada. Por essa entrevista com a professora Michele, do IFBA Campo Salvador.